Com a palavra, o nosso aguerrido senador Roberto Requião. Quando eu recebi o convite da Gleisi, do Lindbergh, para vir conversar aqui com vocês hoje, eu me entusiasmei. Porque foi nesse ambiente de assembleias universitárias que eu formei a minha consciência política. Mas a Gleisi me advertiu. Cuidado, Requião, cuidado com o sincericídio, que é uma síndrome que me acomete e acomete também o Ciro Gomes algumas vezes. Preocupado com isso, hoje pela manhã eu preparei um texto mais ou menos contido e me submeterei à possibilidade do sincericídio, Dino, no debate que seguirá as nossas exposições. Quem quer ser universal, canta a sua aldeia. Essa é uma frase do Marshall McLuhan. Já vi aqui que cabelos brancos me fazem um assentimento de reconhecimento da frase. Uma frase que presidia as mobilizações francesas em 1968, na época do Rudi Deuter, Daniel Cohn-Bendit e Régis Debray. Estive por lá, mas, no entanto, as manifestações juvenis, numa visão neo-hegeliana pela esquerda, não resultaram em nada, além da mais recente eleição do Macron, presidente da França, com um programa extremamente mais à direita que o de Hollande. Lembro dessa frase de Marshall McLuhan, que era dita nos momentos em que, na falta de partidos e sindicatos fortes, a juventude se transformava na linha de frente da luta contra a ditadura e pelas eleições diretas no Brasil. Nós repetimos isso aqui, companheiro, de cabeça branca, à exaustão. No entanto, eu sei o que é o uso da lei, do Ministério Público e do Judiciário contra um governo e uma política popular. Sofri isso desde os primeiros dias em que governei o Paraná, Dino. Primeiro na década de 90, depois nos anos 2000. Mas por que foi assim? Por quê? Em uma palestra recente, na UniCeub, aqui em Brasília, o general Vilas Boas, comandante do Exército, chama a atenção para o que ocorreu e está ocorrendo no Brasil nas últimas décadas. Até os anos 80, tínhamos, de uma forma ou de outra, um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E o Brasil produzia industrialmente mais do que a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia e a China. Hoje, nós não chegamos a 15% do que produz a China industrialmente. Por quê? O general Vilas Boas destacava nessa palestra a adesão do Brasil aos princípios da Guerra Fria. Deixamos de ter um projeto nacional e nos inserimos de cabeça na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era o liberalismo norte-americano e o comunismo soviético à moda russa. Deixamos de ter um projeto nacional e dividimos a nossa sociedade com as supostas e pretendidas elites, estabelecendo uma discriminação odiosa a tudo que parecesse ser de esquerda, pró-comunismo. E esse passou também a ser o comportamento do Judiciário, do Ministério Público e das polícias federal, civil e militar. Esta visão da Guerra Fria se entranhou nas instituições de Estado brasileiras.
Enquanto isto, o Brasil perdia a perspectiva de um projeto nacional e via o seu ou o nosso desenvolvimento encolher. O general Vilas Boas observa, nesta palestra, militar surpreendentemente nacionalista, que podemos entrar novamente em outra Guerra Fria. Agora não mais numa contraposição de ideologias, mas sim uma guerra geopolítica, com uma divisão de trabalho que nos coloca na condição de produtores de matérias-primas, com um baixo nível de industrialização e sob o domínio absoluto da globalização e da financiarização econômica. É nesse momento, a meu ver, com informações que os serviços de inteligência norte-americanos obtiveram, com o controle que tem da internet e das escutas telefônicas, que se deflagra no Brasil a campanha contra a corrupção. Uma corrupção endêmica e sistêmica no processo eleitoral brasileiro, mas que passa a servir de biombo para o desmonte do que ainda remanescia do sonho de um Estado nacional e soberano no Brasil. A hermenêutica dos juízes e a manipulação das leis não conhecem mais limites, dando cobertura a reformas que destroçam direitos dos trabalhadores e minam as bases de um Estado soberano. Brasil, produtor de commodities minerais e agrícolas, venda de terras para estrangeiros, sem limite de extensão, precarização absoluta do trabalho. Enfim, o Brasil, celeiro do mundo e trabalho semi-escravizado à disposição dos capitais hegemônicos do planeta. Adeus à ideia de um país justo, solidário e soberano. Mas, Zaratini, e quais são as alternativas? Que alternativas se apresentam nesse momento para nós? Temos o exemplo do New Deal norte-americano, com grandes investimentos públicos, redução da carga horária dos trabalhadores e aumento salarial, para que o mercado alavancasse o país. Temos o exemplo da nova política econômica alemã, com redução brutal dos juros da rolagem da dívida e a criação do MOF, uma moeda não moeda que garantia a rentabilidade para que o capital fosse investido em grandes projetos públicos de infraestrutura. As autobans, a indústria metalmecânica, o crescimento da economia alemã se suportou nesses princípios. Corte do lucro dos rentistas, do capital financeiro invadiu, e uma política que obrigava os capitais que remanesciam a investirem produtivamente. Yalmar Shach, Taylor, o maior processo de regularização urbana do país está acontecendo bem aqui, em Brasília. Por Maynard Keynes. Uma grande conquista para o desenvolvimento baseado na experiência da retomada alemã e norte-americana. Este é o caminho. A partir desta introdução da visão ideológica que contamina o direito, caiu-me às mãos o relatório de um projeto de lei que regulamenta a punição do abuso de autoridade. Eu não tenho a intenção de me ater à literalidade do tema proposto para esse debate, senadora Gleice. Aos 76 anos de idade, há mais de 60 anos, debatendo, protestando, agitando, marchando, denunciando, assinando manifestos, posso me autoconceder indulgência plenária, absolvendo-me da indisciplina. Absolvendo-me da indisciplina de fugir ao script que me foi proposto. Acredito que não sejam apenas eu, as minhas 7 décadas e 6 anos de vida, que estejam cansados das palavras, das análises de conjuntura, das denúncias,
da revelação do mais recente escândalo, da última atrapalhada da direita, do genial artigo de fulano, Beltrano e coisa e tal. Chega. Sem dúvida alguma, chega. Todos os temas foram expostos e suficientemente aclarados. Não há mais o que discutir. Discutir que este maldito governo é antinacional, antipopular e antidemocrático, mais uma vez? Quem é que não sabe? Discutir que as reformas trabalhistas e previdenciárias servem apenas ao patrão e ao capital? Há ainda alguém que ignore isso ou que duvide neste plenário? Não. Discutir o abuso de autoridade, tema que me foi proposto? Não. Discutir que os juros são extorsivos, que não se retoma o crescimento econômico sem investimentos públicos, que o protecionismo é indispensável para o fortalecimento da indústria nacional, que nenhum país se desenvolve ancorando sua economia nas commodities agropecuárias e minerais. Que novidade há nisso? Nenhuma. Denunciar e discutir que estão entregando o petróleo, terras, minérios, os ares, os mares e as florestas. Quem é que desconhece que isso está ocorrendo no Brasil hoje? Passar horas acessando blogs de esquerda e nos comprazendo com o que lemos, satisfazendo-nos e sentindo-nos vingados dos fascistas. Para quê? Para quê? Assomar as tribunas, qualquer tribuna, para denunciar os descalabros e desmandos da educação, da saúde, o desmonte do SUS, deste ou daquele programa que o raio do governo Temer quer proporcionar no desmonte do país? E daí, companheiros, amigos e amigas que comigo dividem o pão amargo desses dias, não faltaram palavras, não faltou uma vírgula sequer nos discursos, em nossos artigos, em nossos debates. Dissemos tudo, uma, duas, mil vezes. O que então estamos esperando para cruzar o rio, para jogar a cartada decisiva de nossas vidas? Senhores e senhoras, universitários aqui presentes, convençam-se, não há mais espaço para a conversa e para os bons modos. Os nossos adversários só dissimulam cordialidade e gentileza enquanto não pisamos nos calos dos seus interesses. Precisamos de uma vez por todas, definitivamente, convencermos-nos de que a direita julga o poder como seu por direito, uma atribuição inseparável de sua classe, a ela concedido e dela inconquistável. Já falei mais de uma vez, na tribuna do Senado, sobre as reflexões finais de François Mitterrand, tomado pelo câncer, ciente da morte próxima. O presidente francês, apesar de todas as concessões feitas aos liberais, fala sobre a longa disputa com a direita em seu país e na Europa. E conclui
que não existe possibilidade de uma disputa leal, realmente democrática e aberta com a direita. Por isso não vou falar de abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade é um instrumento de dominação, é um instrumento de poder. Lá atrás, um tio-avô da Gleisi Hoffmann, que é alemã, dizia com toda a clareza que o direito é a cristalização da força. Porque a direita considera o poder como seu, como os monarcas absolutistas julgavam-se governantes por determinação divina. Examinem a história brasileira. Estivemos efetivamente algum dia no poder? Detivemos efetivamente o poder no Brasil? Nos estados, na República? Ou fomos apenas governos? Estivemos apenas no governo, em governos limitados, cercados, vigiados e constrangidos pelo poderio midiático e econômico da direita entreguista. Ainda assim, por quanto tempo permaneceremos no governo antes que fôssemos golpeados? Ah, Deus meu, quanta ilusão! Como a soberba, a arrogância, as tentações e a vaidade cegaram-nos. Era claro que o poder não era nosso. Era claro que éramos tão somente intrusos tolerados, amaciados, acarinhados, paparicados. Era claro que a maioria na Câmara, no Senado, nas comissões, era uma maioria enganosa e oportunista e que jamais votaria qualquer coisa que contrariasse os verdadeiros detentores do poder. É isso que buscamos quando falamos de candidaturas e não de um projeto de poder. É a repetição do que já fizemos. Queremos voltar para o governo para quê? Para sermos novamente golpeados quando ousarmos ultrapassar os estreitos limites que eles reservam para os nossos movimentos? Recusemos o governo. Queremos o poder. Queremos candidaturas. Eu pergunto, antes das candidaturas, vamos tramar, tecer, conjurar, conspirar um projeto de poder e que as candidaturas sejam deles decorrentes. Dói-me a idade. São 76 anos de frustrações. Poderia falsamente dizer que me dói também as dores lombares. Não seria verdade. Mas, sobretudo, sangra e dói a alma quando vejo que marcamos passos nos mesmos erros. Os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores, dos agricultores, dos estudantes, da pequena burguesia, dos intelectuais, dos funcionários públicos, dos professores, dos profissionais liberais, são inconciliáveis com os interesses dos donos do poder. Os propósitos nacionais, democráticos e populares são dissonantes com o propósito deles. Como diz meu companheiro Lindbergh, não temos elites, temos classes dominantes. E essa incompatibilidade, esta inconciliação deve ser resolvida como? Deve ser resolvida como? Vamos propor a guerra? A proposta da guerra sempre é feita por quem dela não vai participar. Primeiro, deve ser resolvida como, então? Primeiro, com o reconhecimento e a aceitação do antagonismo.
E a partir disso, com a fundação de um projeto de poder próprio, que tenha como norte os propósitos nacionais, populares e democráticos das classes e dos setores de classe desvinculados do grande capital, nacional e global. Não um plano de governo, que até pode ser necessário num momento transitório, mas um projeto de poder, um projeto nacional, o projeto desejado na sua conferência na Uniceub pelo general Vilas Boas, por que não? Um militar que de repente descobrimos que é um nacionalista. Um projeto para o Brasil e para os brasileiros, porque estas supostas elites se comportam como as elites dos países mais desenvolvidos, ancoradas no capital financeiro e sem nenhuma visão de solidariedade, de amor, de perspectiva de vida para os mais pobres, Fonteles. Com a Bíblia e com o Papa Francisco, nosso amigo Bergoglio, repetimos: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores, sendo que Mamon não é outro Deus, nem o diabo. Mamon é uma palavra hebraica que significa singela e simplesmente o dinheiro. Nós temos a perspectiva de construir um projeto de poder solidário e participarmos com um projeto de poder de eleições que podem surgir, mas sempre com a mobilização das massas, com a elevação de consciência das bases e com reuniões, Gleisi, maravilhosas como essa, para a qual vocês me convidaram aqui na Universidade Nacional de Brasília. Valeu, minha gente, obrigado.